Olá, bom dia para você, seja muito bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília. E vamos juntos então começar mais um dia bem informado. Se você estiver aí correndo para o trabalho, arrumando a casa, dando aquele jeitinho, só aumenta o volume e vem comigo conferir os assuntos que estão em foco nessa quinta-feira no Brasil e no mundo. Vamos então dar uma olhada no nosso cardápio de notícias desse 26 de outubro. Israel faz operação por terra na faixa de Gaza. Polícia procura atirador que matou dezenas de pessoas nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, Câmara aprova a taxação de super ricos, só que com alíquota menor do que a proposta pelo governo. E a gente te conta quem é a dentista brasileira que entrou para o Guinness Book por ter confeccionado o maior número de dentes no mundo. Pois é, você confere tudo isso e muito mais a partir de agora. Bom, chegamos ao 20º dia de confrontos entre Israel e o grupo Hamas. Nessa quinta-feira, as forças de defesa de Israel anunciaram ter feito uma operação por terra na faixa de Gaza, a tão aguardada operação. Segundo a Agência das Nações Unidas para Refugiados da Palestina, que é um braço da ONU, o fornecimento de combustível deve acabar ainda hoje. A entidade tinha informado que interromperia o atendimento se não houvesse abastecimento até a noite de ontem. E falando agora da guerra em números, o número de mortos na faixa de Gaza chega a 6.546, segundo o Ministério da Saúde, que é controlado pelo Hamas. É importante pontuar isso. E do lado israelense, a contagem ainda está em 1.402 mortos. Vamos conferir. Uma rádio controlada por militares descreveu a ação como relativamente grande. A operação foi conduzida para atacar posições do Hamas em Gaza. Segundo os militares, entre os alvos estão células terroristas, infraestruturas e postos de lançamento de mísseis antitanque. Após os ataques, os soldados deixaram a área e voltaram para o território israelense. Um vídeo divulgado pelos militares mostra tanques atravessando uma cerca. Em outro momento, os tanques fazem disparos. Israel já conduziu outras ações pontuais por terra na faixa de Gaza. O porta-voz das FDI, Peter Lerner, descreveu o ataque como grande, mas de escopo limitado, dizendo que foi uma operação clara e abrangente destinada a criar melhores condições para operações terrestres se e quando isso ocorrer. Uma ocupação por terra na faixa de Gaza é prometida pelo governo de Israel desde o início da guerra, em 7 de outubro. Segundo o Ministério da Defesa, a ocupação planejada deve ocorrer em 3 fases. A primeira delas, que já está em curso, consiste em ataques aéreos e a ofensiva por terra. Em um segundo momento, militares deverão combater em bolsões de resistência dentro da faixa de Gaza. Já na terceira fase, as tropas se retirarão e Israel criará um novo regime de segurança que trará uma nova realidade para a segurança dos cidadãos de Israel. Segundo a Organização Mundial da Saúde, sem combustível, hospitais na faixa de Gaza estão à beira de uma catástrofe humanitária. A OMS informou que tem suprimentos suficientes de prontidão para fornecer a Gaza. Serviços de saúde para 110 mil pessoas, equipamentos cirúrgicos para 20 mil pacientes. E nos últimos dias, Israel permitiu a entrada de mais de 60 caminhões transportando ajuda humanitária do Egito. E mais uma vez o Conselho de Segurança da ONU não chegou a nenhum consenso. Nessa quarta-feira, 2 novas resoluções sobre a guerra de Israel e Hamas foram rejeitadas. O Conselho de Segurança da ONU rejeitou nesta quarta-feira 2 novos projetos de resolução sobre a guerra entre Israel e o grupo palestino Hamas, apresentados por Rússia e Estados Unidos. O texto proposto por Washington, votado primeiro, teve 10 votos a favor, 3 contra, entre eles Rússia e China com direito a veto, e 2 abstenções. No total, 4 projetos de resolução sobre o conflito foram rechaçados nos últimos 10 dias na ONU por objeções de grandes potências. Além de condenar os ataques terroristas do Hamas e outros grupos, o texto afirmava o direito de todos os estados à autodefesa, sem mencionar Israel especificamente. Também pedia pausas humanitárias para que a ajuda chegue à população de Gaza, submetida a um bloqueio israelense, e a necessidade de continuar trabalhando pela criação de 2 estados, um israelense e outro palestino, convivendo lado a lado em paz.
Submetido à votação em seguida, o projeto russo, copatrocinado pela Venezuela, apesar de o país sul-americano não fazer parte do Conselho, teve o mesmo destino, evidenciando a divisão entre as principais potências sobre a questão palestina. O texto russo teve 4 votos a favor, 2 contra, dos Estados Unidos e Reino Unido e 9 abstenções. No texto, a Rússia pedia o estabelecimento imediato de um cessar-fogo humanitário duradouro e plenamente respeitado, e condenava toda a violência e as hostilidades contra civis. E desde os primeiros dias dessa guerra sangrenta, os palestinos foram obrigados a se deslocarem do norte para o sul da faixa de Gaza, segundo orientações, determinações das Forças de Defesa de Israel. E hoje, praticamente 20 dias depois, os deslocados enfrentam outros desafios na busca pela sobrevivência: a grave crise humanitária. A gente confere agora relatos de palestinos que se refugiaram na região de Khan Yunis. Palestinos deslocados pela guerra na faixa de Gaza reclamam da falta de direitos básicos neste campo em Khan Yunis. Não queremos a guerra, queremos que ela acabe. Estamos tão cansados, literalmente sobrecarregados. Ficamos em longas filas só para usar os banheiros. Não temos nem direitos básicos. Somos mais como corpos sem vida. Segundo a ONU, há 1,4 milhão de palestinos deslocados dentro da faixa de Gaza desde 7 de outubro, quando a guerra entre Israel e o Hamas iniciou. Tive que vir com 9 membros da minha família em 2 carros para procurar abrigo dentro deste campo para fugir dos bombardeios, da destruição e da matança, e tive que ficar ao ar livre no meio do calor durante 10 dias para conseguir uma tenda. Estamos exaustos. A tenda é quente durante o dia e fria à noite. Não podemos tomar banho nem fazer a rotina diária. Como uma palestina, peço a todos os países árabes que tomem medidas. A situação é horrível. A ajuda humanitária começou a entrar a conta-gotas em Gaza. Desde sábado, apenas 70 caminhões cruzaram a passagem de Rafah, na fronteira com o Egito. Segundo a ONU, são necessários ao menos 100 por dia. E ao menos 22 pessoas morreram no estado do Maine, nos Estados Unidos, depois que um homem abriu fogo em uma pista de boliche. Centenas de policiais estão fazendo buscas pelo criminoso, inclusive com o auxílio de helicópteros. Cerca de 60 pessoas ficaram feridas na cidade norte-americana de Lewiston, no Maine, segundo a rede de televisão NBC. O incidente aconteceu durante a noite desta quinta-feira. Em uma foto divulgada pelo gabinete de um xerife em uma rede social, é possível ver um suspeito armado. De acordo com a polícia, o atirador abriu fogo contra as vítimas em uma pista de boliche e também em um bar. Os 2 locais ficam a cerca de 6,5 km de distância um do outro. O atirador está foragido e já foi identificado. Ele tem 40 anos de idade. A polícia e o governo de Maine pediram para que as pessoas procurem locais seguros. Foi decretado uma espécie de lockdown. Estabelecimentos comerciais e empresas também foram orientados a fecharem as portas. As aulas desta quinta-feira foram suspensas nas escolas públicas de Lewiston. Ministros latinos costuram às pressas uma proposta comum para a COP28, que acontece no dia 30 de novembro. As discussões ocorrem no Panamá. Depois de meses de negociações, os ministros dos 33 países da região têm apenas algumas horas para chegar a um documento final a ser apresentado na COP28. O documento deve ser aprovado nesta quinta-feira. A reunião ministerial faz parte da Semana do Clima da América Latina e do Caribe, que reúne cerca de 3.000 delegados de governos locais e nacionais, povos indígenas, sociedade civil e setor privado. Ao contrário de outros continentes, como a África, não fomos capazes de negociar em bloco nos fóruns climáticos globais, reclamou a ministra colombiana do Meio Ambiente, Maria Mohamed, em uma sessão plenária pública. A COP28 ocorrerá de 30 de novembro a 12 de dezembro em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e abordará temas como a redução das emissões dos gases do efeito estufa, a eliminação gradual dos combustíveis fósseis, a exploração de energias renováveis e a assistência a países em desenvolvimento, entre outros assuntos. A seguir, trazemos os destaques nacionais. Vamos falar sobre a Câmara, que aprovou a taxação de super ricos com alíquota menor do que a proposta pelo governo. A gente vai falar também da dentista brasileira que entrou para o Guinness Book. Pois é, não perca. É depois do intervalo.
Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias dessa quinta-feira para você. Ainda no destaque internacional, foi confirmada uma nova parceria entre a Colômbia e a China. O presidente chinês Xi Jinping recebeu Gustavo Petro em Pequim e, inclusive, eles discutiram grandes projetos de infraestrutura com empresas locais. O presidente da China exaltou a nova associação estratégica do gigante asiático com a Colômbia nesta quarta-feira. Xi Jinping recebeu o presidente colombiano Gustavo Petro no Grande Salão do Povo de Pequim e elogiou o fato de que as relações entre os dois países sempre mantiveram um desenvolvimento contínuo. O presidente também ressaltou que a China está disposta a trabalhar com Bogotá para definir relações que os beneficiem ainda mais e injetem energia positiva para a paz e o desenvolvimento mundial. Petro, que chegou em Pequim na terça-feira, se reuniu horas antes com representantes de duas empresas chinesas que trabalham na Colômbia atualmente. De acordo com o presidente, uma delas é especialista em portos e constrói um metrô elevado de Bogotá. E a outra é especialista em ferrovias e tem em suas mãos o trecho oeste da capital. Com a segunda empresa, Petro discutiu o plano para uma rede ferroviária que ligue os portos do Pacífico e do Caribe colombiano como rota de comércio internacional. E agora entramos nos destaques nacionais. A Câmara dos Deputados aprovou a taxação de super ricos com alíquota menor que a proposta pelo governo. O texto segue agora para o Senado. Confira como ficou. Por 323 a 119 votos, o projeto de lei que prevê a taxação dos investimentos dos super ricos foi aprovado na Câmara. Pela proposta, pessoas físicas vão ter a cobrança de tributação de investimentos no exterior, os offshores e a antecipação de imposto em fundos exclusivos no Brasil. A matéria, que deve ser analisada pelo Senado, tramitou na Câmara em regime de urgência e é uma das prioridades do governo, que pretende aumentar a arrecadação. O relatório do deputado Pedro Paulo usou o conteúdo da medida provisória que instituiu o chamado Come Cotas nos fundos fechados. Com isso, a tributação deve ser sobre os rendimentos de aplicações financeiras, lucros e dividendos de entidades controladas no exterior e trusts, que são bens administrados por terceiros. Inicialmente, o governo federal havia sugerido uma alíquota de 10% para fundos de alta renda. Esse percentual seria cobrado 2 vezes por ano, sobre os rendimentos de cada fundo, mas o relator diminuiu a alíquota para 6%. Os fundos exclusivos de investimento são voltados a quem tem, no mínimo, 10 milhões de reais em investimentos. Atualmente, existem 2.568 fundos exclusivos de investimentos no mercado brasileiro. Mais de 750 bilhões de reais estão alocados nesses fundos, o que representa 12,3% de tudo o que está aplicado no Brasil. Já no caso das offshores, a proposta prevê a tributação de 15% sobre o lucro esperado e 8% sobre o estoque. Atualmente, quem investe fora do Brasil nos fundos deste tipo escapa da taxação se não movimentar os valores. E mudando de assunto, em quase 7 meses de duração, a temporada de cruzeiros 2023 e 2024 deve superar os números do ano passado e beneficiar aí diversos setores brasileiros. Quem traz para a gente mais informações é o repórter Leonardo Félix. O setor deve criar mais de 80 mil vagas de emprego no país, além de gerar um impacto de cerca de 5 bilhões de reais na economia brasileira. E isso se deve aos gastos das companhias marítimas, dos tripulantes e dos passageiros nas cidades de embarque e desembarque e naquelas que recebem visitas. Com isso, serão beneficiados setores como o comércio varejista, com as despesas com restaurantes, compras, presentes, alimentos e bebidas, além do transporte antes e após a viagem, passeios turísticos, transporte nas cidades visitadas e hospedagem antes ou após o cruzeiro. A partir de 25 de outubro até 7 de maio de 2024, 9 navios partirão dos portos de Itajaí, Maceió, Rio de Janeiro, Salvador, Santos e Paranaguá. No total serão 19 destinos, entre eles Angra dos Reis, Balneário Camboriú, Fortaleza, Ilhabela, Ilhéus e Recife, além de Buenos Aires, na Argentina, Montevidéu e Punta del Este, no Uruguai.
Segundo a CLIA Brasil, esta temporada reforça o retorno do país como rota de importantes companhias marítimas internacionais, com 35 navios de longo curso, que foram paradas em 45 destinos localizados em 15 estados brasileiros, como Bahia, Ceará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. A expectativa da CLIA Brasil para 2023-2024 é de novo recorde, após o resultado positivo do período anterior, a maior temporada dos últimos 10 anos. Em 2022-2023, foram 802 mil passageiros. Essa edição fica por aqui, agradeço demais a sua companhia e eu te deixo com imagens ao vivo da praia de Acapulco, no México. Pois é, agora são aí quase 6 horas, por lá 5 horas e 51 minutos. O país que sofreu nos últimos dias com o furacão Otis, classificado como categoria 5. O fenômeno atingiu a costa oeste do México, perto exatamente dessa cidade que você vê aí na sua TV, a cidade de Acapulco. Os ventos atingiram velocidades de quase 270 km por hora e provocaram inundações. Então, você vê a imagem dessa cidade aí que está se recuperando. Eu volto a 1 hora da tarde com mais informações para você do Brasil e do mundo. Não perca!